Graças e paz, amados. Nós estamos aqui para adorar o Senhor, bendizer o nome dEle. Essa quinta-feira, que o Senhor abençoe tua casa, abençoe o seu lar, a tua família. Que o Senhor esteja com você neste momento. Eu sei que Ele está, porque Ele é onipresente. Que a bênção dEle restaure tudo aquilo que você está necessitando e que as tuas necessidades primordiais e prioritárias sejam supridas em Cristo Jesus. Deus abençoe e nós vamos estar iniciando o nosso culto, pedindo ao Senhor direção, pedindo ao Senhor dEle sobre nós e também lembrando hoje que a nação de Israel é aniversário do povo escolhido de Deus e o Israel de Deus somos nós. E nós temos que orar por essa nação. Nós temos que orar por Jerusalém. Que haja paz em Jerusalém. Então, neste momento, em nome de Jesus, imbuídos dessa responsabilidade como povo de propriedade exclusiva de Deus, escolhido por Deus, levante uma oração onde você está aí agora. Nós vamos estar orando e abençoando Israel, pedindo ao Senhor para Ele estar intervindo em toda a situação ali em Israel. E que verdadeiramente haja paz em Jerusalém. Vamos orar. Amado Deus, nós estamos diante da Tua presença, Senhor, e pedimos que o Senhor encontre neste momento esta nação de Israel. Que o Senhor possa, ó Pai, em nome de Jesus, fazer a Tua vontade. Que o Senhor possa guardá-los, protegê-los. Meu Pai, em nome de Jesus, é a nação escolhida por Ti, ó Pai. Que haja paz em Jerusalém, haja paz em Israel. Que o Senhor, ó Deus, ponha a Tua mão poderosa, para que haja, Senhor, ó Deus, e aconteça segundo a Tua vontade, meu Pai. Abençoa esta nação, meu Deus. Abençoa, Senhor, pois sabemos que ela é do Teu coração. Assim oramos, já agradecidos, Senhor, porque hoje também comemora-se, Senhor, mais um ano da existência de Israel. Assim, meu Deus, que o Senhor esteja derramando da Tua graça, derramando da Tua paz e derramando do Teu amor sobre esta nação, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém e amém. Formada uma nação, e é interessante que um voto de um brasileiro, que Deus realmente esteja abençoando essa nação maravilhosa, o Israel de Deus. E agora você, eu e você, somos esse Israel também. E hoje eu tenho uma palavra, irmãos, para tratar com o nosso coração, o nosso espírito, para que o Senhor mova em nós, não aquilo que eu acho que eu preciso, mas que as necessidades que Ele sabe que eu tenho, elas possam ser supridas assim como as tuas também. E para nós termos essas necessidades supridas, a Bíblia diz que nós temos que tornar conhecido diante de Deus. Você tem tornado conhecido diante de Deus as tuas necessidades? Você tem colocado diante do altar de Deus aquilo que você necessita? Qual a prioridade, nível de prioridade das tuas necessidades? Às vezes, irmãos, nós temos que verificar isso. Para que estamos pedindo algo para Deus? Para que estamos clamando algo para o Senhor? Qual o objetivo, qual o propósito disso? Em que vai redundar isso? Qual será o resultado se você receber aquilo que você acredita que necessita? Então hoje, o Senhor nos trouxe aqui neste momento para falar algo que eu e você temos que ser praticantes. É sobre uma oração eficaz. Uma oração que funciona.
Uma oração que verdadeiramente abre as comportas do céu sobre as nossas vidas. A oração, lembrando, que é falarmos com Deus e não somente falarmos, mas também ouvirmos a Deus. Eu tenho lido em alguns artigos sobre a questão da oração, e lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, que nós vamos ter base nessa palavra, e alguns artigos colocaram algumas situações muito interessantes, que muitas vezes nós oramos, nós buscamos a Deus, nós falamos com Deus como se fosse um desabafo. Você vai para um seu lugar secreto e ali chora, clama diante de Deus e tal, e tal, e tal, e depois parou por isso mesmo. E muitas vezes isso não é que é errado acontecer. Ele é o nosso Senhor, é Ele que nós devemos clamar, sim. Mas não é essa a questão é o que você faz depois do clamor. É só um desabafo ou você vai ouvir Ele falar contigo? Terminou sua oração? Então escute o que o Senhor vai falar. Como o Senhor vai te tratar na palavra. Ou naquilo que o Senhor vai fazer com que o teu espírito, o espírito dele, entre em comunhão e você receba o que vem do altar. O teu silêncio vai falar mais alto, posterior ao teu clamor. Deus vai, além de ouvir, Ele também pode atender. E muitas vezes nós não esperamos Ele falar conosco. Há um aguçar de necessidade que queremos falar sempre. Mais uma vez eu digo, não é que esteja errado. Agora, o que nós fazemos com isso? Qual o propósito disso? O que isso vai redundar? É esse resultado. Nós temos que buscar a Deus porque Ele é Deus? Sim. Temos que orar, falar com Deus, porque o Senhor é que pode atender às nossas necessidades? Sim. Mas o Senhor também quer que eu e você, cada um de nós, possamos também ouvir a voz dEle, falando ao nosso espírito. A oração eficaz, segundo o Evangelho de Lucas, lá no capítulo 18, disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. O Senhor Jesus está dizendo àqueles que estavam interpelando assim: olha, vocês têm que orar sempre. E não pode esmorecer. Não é por causa das circunstâncias, não é por causa dos momentos que vocês vão parar, não. Lá em Tessalonicenses fala, orai sem cessar. E aqui Jesus está dizendo, e depois ele trata a palavra do juiz iníquo, que nós não vamos entrar, aprofundar nessa parábola, mas eu queria deixar isso, orar sempre. Orar, como diz o texto, e nunca esmorecer. Também em Lucas, no capítulo 21, verso 36, pegue sua Bíblia, abra lá, esteja acompanhando para verificar tudo aquilo que o Senhor quer tratar conosco. Lucas, capítulo 21, verso 36. Ele diz: vigiai, pois, a todo tempo, orando para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Aqui também tem a questão de em todo o tempo. Então, olha, nós fomos criados para o louvor da glória de Deus. E oração
não são palavras lançadas, mas oração é relacionamento. É o relacionamento com aquele que ouve e aquele que faz. Nós temos que conservar esse relacionamento. Deus, Ele, na sua infinita bondade e misericórdia, gerada esta oração, é justamente para Ele se relacionar conosco e nós com Ele. Que assim seja na minha vida e na tua vida. Quando nós formos orar, formos para o nosso quarto ou onde nós estivermos, nós saibamos que a oração é relacionamento. Em nome de Jesus. Ou seja, eu falo, mas Ele fala também. Que Deus nos abençoe nesse sentido. Essa oração eficaz, que funciona, ela tem que ser, conforme a palavra de Deus nos orienta, e eu vou trazer só 3 pontos aqui para nós examinarmos e também meditarmos melhor, não só nesse momento que você está ouvindo, mas depois, a posterior, você esteja também buscando mais a face de Deus, porque quanto mais se busca, mais se cresce, mais se acha. Nós temos que buscar mais, viver mais essa busca. Então, nessa oração eficaz, uma oração que funciona, ela tem que ser, segundo o texto que nós lemos, ela tem que ser fervorosa. Uma oração dedicada. Uma oração zelosa. Uma oração que se empenha. O fervor do Espírito. O zelo do Espírito. Sabendo que quando você está orando, você está falando com o Eterno, com o Senhor Deus Todo-Poderoso. Ela é fervorosa, irmãos, está lá em Tiago, capítulo 5. Tiago, capítulo 5, do versículo 13 ao versículo 16, ela diz assim, o texto diz assim: está alguém entre vós aflito? Ore. É incrível como a forma que nós estamos sendo tratados, a solução está em Cristo. Está alguém entre vós aflito? Ore. Há algo maravilhoso. Nós podemos contar com Deus. E o texto prossegue. Está alguém contente? Cante louvores. Oh, glória a Deus. Nós temos que exaltar o Rei. Será que nós só ficamos em uma parte? Ou também estamos adorando o Senhor através dos louvores? Através do cântico, como diz o texto em Tiago. Continuemos. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em o nome do Senhor. E ore sobre ele. A oração. Relacionamento com Deus. Há uma comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, então ore. E a oração da fé salvará o doente. E o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Ao poder da oração. A oração que muda e transforma. A oração eficaz. Continuando o texto diz: se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. E vem essa parte agora, o próximo versículo que diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. Olha o relacionamento novamente. Eu sei que muitas vezes nós
Já ministramos sobre relacionamento, de estarmos em comunhão uns com os outros, relacionamento com Deus, como está sendo ministrado agora também. Enfim, essa é a chave, irmãos. Essa é a chave. Nós temos a chave da vitória nas nossas mãos. Nós temos o Deus da vitória, que está pronto a nos abençoar, está pronto a ouvir a nossa voz e a falar conosco. Agora precisamos achar este lugar secreto. Não é isolado de 4 paredes ou em determinado lugar, não, esse lugar secreto na minha vida e na tua vida. No preenchimento total do templo do Espírito Santo, que sou eu e você. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Quando oramos, nós falamos com o Pai. E o Senhor contempla-nos em todos os momentos. E muitas vezes alguns falam assim, mas a minha oração não foi ouvida. É diferente de uma oração não ser ouvida, a não ser que você pediu coisas que não competem àquilo que está revelado na palavra. Toda oração é ouvida, agora atendida. Aí nós precisamos ter relacionamento com Deus. E aqui o texto está dizendo que a oração feita por um justo. O que é um justo? E quem é esse justo? Sinceramente, sou eu e você. A Bíblia diz lá em Romanos, no capítulo 5, sendo, pois, justificados por Cristo. Então eu e você nos tornamos, através de Cristo e por Cristo, justos. Agora temos que caminhar nessa justiça. A justiça de Deus. Se nós extrapolarmos ou sairmos fora da justiça de Deus, as nossas orações não serão ouvidas. Porque Deus, o próprio Deus, Ele é justo e Ele é justiça. E Ele não folga com a injustiça. A oração de um justo, ou seja, aquele que é justificado por Cristo, ela pode muito em seus efeitos. Que o Senhor nos abençoe. E que essa oração fervorosa, sabe, com afinco, com vontade, com querência. A oração diante da presença de Deus não é castigo. A oração diante da presença de Deus é alegria, pois você vai falar com o Pai. Ela é cheia. Nós não podemos colocar a oração de uma forma do sentimento que nós temos. Não. É muito mais que sentimento. Oração é relacionamento. É relacionar com Deus. Pense comigo. Quando você está com seu pai ou a sua mãe, você tem um relacionamento. Alguns, infelizmente, brigam, outros isso, mas tem um relacionamento. Agora nós estamos falando de Deus Todo-Poderoso, o Eterno. Aquele que vive e reina para todo sempre, o Criador dos céus e da terra. O Deus soberano. E Ele está, quando você se ajoelha, se é nesse sentido, ou então quando você liga um louvor, quer adorar, enfim. Quando você vai se relacionar com Ele. Eu preciso falar com o Pai. Eu preciso orar antes de tomar essa decisão. Eu preciso falar com Deus porque eu estou sentindo algumas coisas em mim. Eu preciso orar, eu preciso isso. Então,
Quando você vai se relacionar. Muitas pessoas usavam como desabafo. Como eu disse antes, não é que esteja errado, mas o relacionamento, ele fala mais alto. Em nome de Jesus. Fervor na tua oração. Ore pelos teus filhos com fervor, com conduta, sabe, com zelo. Com zelo. Quando impor as mãos sobre alguém enfermo, você esteja justificado no seu relacionamento com o Pai. Em nome de Jesus. Fervoroso. Uma oração fervorosa é uma oração eficaz. Oração eficaz. Em nome de Jesus. Segundo, o texto nos trabalha conosco sobre a forma incessante. Nunca para. Olha, você nunca vai parar de se relacionar com Deus. A oração, súplica e ação de graça. Então é incessante. Ela vai ter efeito. Ela vai ser eficaz se ela é incessante. Lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 17. 1 Tessalonicenses 5, verso 17. É tremendo esse versículo. É um versículo que é fácil decorar. Orai sem cessar. Jesus fala comigo, fala contigo nesse momento. A tua oração jamais pode cessar. Se nós cessarmos de orar, nós estamos cessando de nos relacionarmos com Deus. Aí nós estamos vivendo de acordo com o que o mundo dita. Vamos ver o que dá. Vamos ver o que acontece. Quando eu e você entramos em oração, há um reboliço tremendo no reino do Espírito. Há algo sobrenatural no reino do Espírito. E aquilo ali, a própria mão de Deus vai direcionar todas as coisas. Sabe por quê? Porque antes nós entendemos, Senhor, não sou eu mais quem vivo, mas é o Senhor quem vive em mim. Então neste momento, Pai, eu me relaciono contigo, para que, ó Deus, a tua vontade seja feita nessa situação. A oração que agrada a Deus, a oração que cumpre a palavra de Deus. Por isso que nós dizemos, orando a palavra, ela vai acontecer em nome de Jesus. E nós não podemos cessar disso. Não pare, não desanime. Se muitas vezes você não está vendo algumas coisas acontecerem, não é porque Deus não está ouvindo. É porque algumas coisas precisam se ajeitar, se acertar. E a primeira delas sou eu e você. Como nós precisamos ser incessantes nas nossas orações. Não estou dizendo de usar de teimosia, não é isso. Eu estou dizendo para usar de perseverança. Perseverar é ter aquela esperança longa. Até o fim. Seja incessante. Lá em Efésios capítulo 6, verso 18, diz lá, orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos, todos os escolhidos, todos os separados. Nós temos que estar orando incessantemente, buscando a face do Senhor. Quando acontecer algo na sua vida,
algo que você precise, necessite, consulte a Deus. Veja ao Senhor. Senhor, será que é do teu agrado que isso aconteça, que isso vai prosperar na minha vida? Consulte a Deus. E também esteja pronto e disposto para a resposta de Deus. Porque Deus, ele não responde com dúvida. É sim ou não. Mas o sim dele é o melhor e o não dele também é o melhor. Ele é Deus. Orando em todo tempo. Orando em todo o tempo. Em 1 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 8. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Uma oração eficaz, ela é incessante. Agora, o canal, aquele que está orando, aquele que está se relacionando ou falando com Deus, ele tem que ser um canal limpo, um vaso limpo, vasos de honra. O Senhor ouve e o Senhor atende. Por isso, irmãos, que nós constantemente precisamos estar jejuando. O jejum é a nossa santificação, a nossa separação. E também lembrar-nos que estamos nos dedicando ao Senhor. É uma dedicação. Jejum é anulação. Claro que a gente sabe que é abster de algum alimento e tal. Agora isso, o resultado disso é a anulação de carne, da nossa carne, para que o Espírito do Senhor haja em nós. E para que nós tenhamos um relacionamento e comunhão com o Pai. Quero, pois, que os homens orem em todo o tempo, em todo lugar. Oração, ela tem que ser incessante. Não pode se dar o luxo, irmãos, de fracassar. Ah, não quero mais orar, não quero mais buscar, não quero mais isso. Misericórdia, se Deus falasse isso de nós, né? Ah, não quero mais falar com fulano, com Beltrano, com ciclano, porque ele inverteu a minha revelação com o propósito dele mesmo, ao invés de ser o propósito para mim. Pensou se Deus falasse isso conosco? Misericórdia. Então a nossa oração tem que ser incessante, em todo lugar. Sabe, em todo lugar. Em nome de Jesus. Terceiro e último. Uma oração que eu creio que seria impossível chegar até Deus, ou melhor, Deus ouvir e atender a nossa oração, se nós não tivermos confiança nele. Tem que ser uma oração confiante. Alguns pedem duvidando, então já perdeu. Quando você vai orar, você não pode duvidar. O texto diz isso, a palavra de Deus. Quando nós oramos, nós temos que entrar no secreto da confiança, do relacionamento de Deus e verdadeiramente dizer: Senhor, Tu sabes as necessidades. Eu estou te pedindo isso, isso, isso e isso. Então somente seja para o Teu louvor, Tua honra e Tua glória. Se não for, não dê. Como seria diferente, irmãos, se nós não ficássemos envolvidos nas coisas dessa terra? Seria muito diferente. E às vezes o envolver até vai lá, mas o se prender nas coisas da terra, aí nós entramos numa rota errada.
lá em 1 João, capítulo 5, versículo 14 e versículo 15. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade. Então, irmãos, é da vontade de Deus? É. Amém? Ele vai ouvir. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Glória a Deus. Confiante. Uma oração eficaz é aquela oração que verdadeiramente é fervorosa, zelo, conduta, dedicação, carinho, amor, relacionamento com Deus. E ela é incessante porque nós não vamos parar. Nós estamos aqui no Brasil, no mundo. Estamos, separados, em distanciamento. Até onde nós vamos, no mercado tem que entrar só de um, só uma pessoa da família. Tem que usar máscara. Enfim, estamos cumprindo uma lei. Estamos nos separando de outras pessoas. O convívio na igreja, que nós amamos estar junto, estar perto. Amamos abraçar uns aos outros, saudar, como diz a própria Bíblia. Saudam uns aos outros com ósculos santos. Enfim, nós amamos estar junto em comunhão. E agora, devido à situação, temos que ficar separados. Mas isso não é para desanimar. Isso, irmãos, é para aumentar também a tua comunhão, o teu relacionamento com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Essa confiança que Deus está no controle de toda a situação. Algumas pessoas podem dizer, não, mas eu confio no governador, no presidente. Não, nós confiamos em Deus. A nossa confiança está no Senhor. Ele é Deus. E se Ele não quisesse o que está acontecendo, não aconteceria. Irmãos, Ele tem tudo controlado nas mãos dEle. Eu creio assim, e eu acredito que você crê também. Que você creia dessa forma. Então temos que ter uma oração confiante. Aquela oração que você sabe que Deus está te ouvindo. E assim, ela vai redundar em bênção. Em primeiro lugar, o relacionamento teu com Deus, nosso com Deus. E depois, se aprover ao Senhor e for da vontade dEle, tudo aquilo que pedirmos será feito. Que você ore mais ao Senhor, mas também ouça a resposta dEle. A resposta dEle pode ser audível, através da palavra, ou até mesmo através de um louvor. Mas Deus responde. Deus não se cala. Quando a oração é feita por relacionamento e não por barganha. Relacionamento. Que Deus possa abençoar a tua vida, a tua casa, abençoar a tua família. E que todos nós possamos, com essa chave maravilhosa que é a oração, poder abrir as comportas do céu e as bênçãos do Senhor serem derramadas sem medida sobre a minha vida e sobre a tua vida, em nome de Jesus, segundo a vontade dEle. Que Deus te abençoe
em nome de Jesus, eu quero orar nesse momento por você. Feche os teus olhos. Em nome de Jesus. Abaixe sua cabeça. Nós falamos de uma oração fervorosa, de uma oração incessante, confiante. Essa é a oração eficaz. E você e eu podemos permanecer e perseverar até o fim, orando ao Senhor. Meu Deus e meu Pai, Senhor da glória, Tu és maravilhoso, Deus. Tu és Senhor Todo-Poderoso. Reconhecemos, Senhor, que precisamos de Ti. Reconhecemos, Senhor, que muitas vezes as nossas orações têm ficado no teto, não têm subido como aroma suave, porque ainda há ira, ainda há vingança, falta de perdão. Ó Deus, ainda há coisas que atrapalham essa comunhão, como diz em Isaías 59. Mas é o momento, Senhor, de cada um de nós, ó Pai, entendermos que o Senhor quer se relacionar conosco através da oração. Que nós possamos, Senhor, ó Deus, obter aquilo que vem do Teu trono, através, Senhor, da oração eficaz. E sabemos, meu Deus, que o Senhor sempre dá o melhor. E o Teu tempo não é o nosso tempo. Que o Senhor abençoe cada casa, cada família, cada lar. Abençoe os Teus filhos, ó Deus, que têm buscado a Tua presença, a Tua face, colocando as suas necessidades. Oh, Pai, o Senhor tem ouvido as orações do Teu povo. Que nós saibamos, Senhor, não somente ouvir o Senhor falar, mas também Te agradecer por todas as coisas. Que não sejamos ingratos, ó Deus, porque se estão ouvindo agora esta palavra, é porque o Senhor deu vida, o Senhor está com cada um. Te agradecemos por isso, Pai. Que a Tua boa mão esteja abençoando a cada um, onde estiverem neste momento, meu Deus. Que o Teu grande amor, a graça salvadora e restauradora do Senhor Jesus, a comunhão e a consolação plena do Espírito Santo, seja com todo o Teu povo, desde agora e para sempre. Amém e amém. Deus te abençoe, um beijo no coração, graça e paz.